Olá, para quem tem acompanhado a nossa vida já há um tempo, nós comunicamos uma mudança, né, de cidade. Nós vamos para o interior. Nunca morei no interior, né? Eu morava na praia quando nova, mudei para São Paulo, onde eu fiquei mais de 10 anos, e agora aqui na praia novamente, na ilha. Ia completar agora 10 anos morando aqui. E nós tivemos uma decisão em conjunto, eu e o Marcelo, dessa mudança nova. E nós estivemos lá na cidade que nós vamos nos mudar para ver todas as coisas, né, de casa, de moradia. E é sobre isso que eu queria falar nesse episódio, né, o quanto a gente precisa permitir que Deus nos surpreenda e que a vontade dele seja feita em todas as coisas, né? Não importa pra você é pequeno, nossa, mas a casa onde eu vou morar, o que Deus tem a ver com isso? Poxa, tudo, né? Se você for pensar, o bairro que você escolhe morar, o prédio onde você vai, né? Ou o prédio ou uma casa, são as experiências que você vai ter, as pessoas que vão morar à sua volta, os vizinhos que você vai conviver, é com quem seus filhos vão conviver, é com quem você vai se relacionar, é como vai ser seu dia quando você acorda de manhã, o que você vai olhar pela janela, onde você vai levar seu cachorro para passear. É tão forte que às vezes a gente não tem noção do peso da escolha, né, do lugar onde a gente vai viver. E para mim tem muito peso, e eu coloquei muito nas mãos de Deus essa decisão, porque eu falei, você sabe o que é melhor para nós, né? Você sabe toda a história. E o lugar onde você vai nos plantar, nós queremos florescer, então não tem que ser a nossa vontade. E aí é difícil quando também a gente pede para que Deus tenha controle da situação, porque a gente se torna também mais com menos dureza, né, no coração, de não, gostei desse aqui, é isso aqui, não, peraí, Deus, é isso aqui, você me confirma? E foi essa experiência que eu tive esses dias, visitando vários lugares lá, casas, apartamentos. Por ser uma cidade grande, a gente chegou a pensar em várias possibilidades diferentes. E o que eu aprendi nessa situação, estou aprendendo, ainda está no processo, né? A gente está no processo de fechamento, ainda não está 100% concluído. Como é bom, né, que você não tenha controle de tudo, sabe? Eu achei que a gente ia pisar num lugar e falar, é esse. Mas não foi assim, muito por conta de eu falei, não, eu preciso que Deus confirme até o final todas as coisas, porque Deus pode mudar tudo de uma hora para outra. E nós fomos visitando os lugares e cada lugar tinha algo especial, né? Tinha um lugar que tinha área de lazer gostosa, tinha um lugar que a localização era muito boa, tinha um lugar que o apartamento era muito bom, tinha uma casa que tinha um monte de coisa, mas era antiga, não era tão segura. Então cada lugar tinha assim meio que os prós e contras, mas em tudo eu vi alguma beleza, né? Tudo tinha algo bom, mas tinha um porém que a gente teria que lidar. E aí eu comecei a colocar na minha mente assim, o que realmente seria diferente, um diferencial para mim, né? O que eu deveria considerar como um diferencial. E eu fui muito a fundo, né? Pensando, poxa, o que seria um diferencial para mim? Que eu preciso considerar e que eu não posso abrir mão, que às vezes eu tô abrindo mão de algo que é muito importante. E algumas coisas vieram na minha mente. E é engraçado que a primeira delas, né? Eu compartilhei com o Marcelo, que eu falei, poxa, eu tô percebendo que é necessário que tenha um terceiro quarto para que a gente faça de escritório. Por quê? Porque para que o escritório tenha um espaço na casa, para que as crianças, quando forem fazer lição de casa, tenham um espaço também organizado, para que eu e você, a gente possa fazer, né, qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de definição. Não use a sala, a mesa da cozinha ou o quarto para fazer isso, né, para que isso... A gente tem uma área importante ali na casa, e às vezes parece que isso não tem tanto valor, poderia ser um adicional. Poxa, se der para achar um terceiro quarto, legal. Mas não, eu comecei a ver que era importante. Nós começamos a guiar nosso olhar para isso, e fica um pouco mais difícil, né? São menos opções com 3 quartos. São opções que às vezes fogem do que a gente está buscando. E às vezes também não é um terceiro quarto tão agradável, que você olha e fala, meu Deus, mas é tão pequeno, ou é tão apertado, ou é tão falta de iluminação, não é legal. Então a gente foi colocando algumas coisas, né, importantes. Poxa, terceiro quarto, eu queria que tivesse armário em toda a casa, porque nós não estamos levando armário nessa mudança. Nós deixamos, nosso armário era muito pesado, foi feito aqui por marceneiros aqui da ilha, era uma madeira muito forte, aquelas madeiras, né, de antigamente.
E ele foi feito todo para morar aqui. Ele era todo furadinho, cheio de furinho, por conta do mofo, né, que tem na praia. E nós sentimos que não era necessário levar. Então a gente tá indo sem nenhum armário. E aí eu falava, poxa, se tiver armário em tudo, é importante. Se não tiver, vai fazer muita falta. Então foram vários detalhes que foram surgindo como necessidade ao longo das visitas, né, aos espaços que nós íamos. E aí foi, né, eu tô contando pra vocês como foi o processo. Uma outra coisa que eu percebi lá visitando, que era necessário, porque muitas casas antigas são maiores, então são apartamentos que como de antigamente, né, espaçosos. E óbvio que quando você pisa num lugar com muito espaço, depois de ver vários apartamentos modernos bem pequenininhos, você fala, nossa, que gostoso. Porém, todos esses apartamentos antigos, a cozinha era separada, né, não era americana. E aí eu falei, eu tô percebendo que eu não quero uma cozinha separada, porque no dia a dia hoje, né, a gente tem morado nos últimos anos num espaço com cozinha americana, e o meu convívio com as crianças é muito grande, mesmo estando na cozinha. Então, às vezes eu tô 1h30 na cozinha preparando o café da manhã ou o almoço, eu consigo interagir com eles, eu consigo conversar com eles, eu consigo ver o que tá acontecendo na sala, sabe, dar direcionamentos para eles. E eu falei, eu vou perder isso, eu vou ficar ali enfurnada numa cozinha toda vez que eu quiser preparar alguma coisa. E a gente sabe que o tempo na cozinha às vezes é um tempo que a gente faz com calma, a gente tá ali relaxando, fazendo as coisas, não adianta ter pressa. E eu falei, nossa, as crianças vão ficar sem esse contato comigo toda vez que eu entrar pra cozinha. E, poxa, todo dia a gente tem um jantar, eles estão almoçando com a gente agora, tem café da manhã. E aí eu falei, poxa, eu tô vendo que é necessário pra essa questão de relacionamento ter uma cozinha aberta, onde eu possa estar conversando com eles, ajudando bem na lição de casa, por exemplo, vendo o filme que eles estão assistindo e esteja ali preparando as coisas. Então você percebe que são coisas que vai surgindo, que às vezes a gente não tem consciência, né? Não era algo fundamental para mim, mas durante as visitas se tornou. Então eu fui colocando vários pontos, né? E outros pontos surgiram também, mas esses foram os mais importantes, esses que eu trouxe para vocês. Do terceiro quarto, dos armários, na cozinha, né, americana. E uma coisa que foi um plus, né, nessa busca, é que a localização fosse um ambiente gostoso, porque nós temos cachorro, as crianças também gostam muito por morarem muito tempo em casa, na Ilhabela, dessa liberdade de sair. E aí tem alguns bairros que são bairros mais corporativos, assim, com mais ou muito residenciais, que você anda na rua não tem ninguém. E esse local que nós vimos, né, entre tantos outros, ele tem inclusive uma praça na frente, com árvore frutífera. E aí você fala assim, poxa, a praça não faz parte do pacote do apartamento, mas faz parte da vida que nós vamos levar todos os dias. Todos os dias nós podemos descer, ficar naquela praça, todos os dias. Matias, que ama colher fruta, pode colher fruta no pé, levar para casa. Então faz parte, sim, da vida que nós vamos ter, do estilo de vida que nós vamos levar. E foi considerada por nós um ponto muito positivo. E é engraçado que até teve um peso maior, porque nós fomos num evento nesses dias que estivemos lá, no interior, e aí uma família falou, vocês estão vendo, uma das opções é nesse lugar? Nossa, a praça que tem em frente, a gente nem morava tão perto, mas a gente toda semana ia com as crianças lá caminhar, o nosso cachorro com as crianças, porque é uma delícia, e a gente ia toda semana. Então, assim, com certeza vocês vão usar muito aquela praça. E aí foi mais um ponto, né? Não é algo que vai estar ali só de cenário. De fato, quando você gosta de descer e você precisa por conta do cachorro, e as crianças também às vezes querem ter um tempo, né, na rua, ao ar livre, a diferença que isso vai fazer. Então, quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente tem que ficar muito atenta, porque às vezes não é o óbvio que a gente tem que buscar. Eu estou falando isso para que você aplique em todas as áreas da sua vida, tá? Decisões profissionais, decisões com quem você vai namorar, se relacionar. Todas as decisões não são o óbvio. Às vezes o que você precisa num trabalho é às vezes uma pracinha com árvore frutífera, como foi o nosso caso. Que talvez muitas pessoas não olhariam e não colocariam isso como um peso especial, entende? E qual que é a sua árvore frutífera? O que num trabalho é importante para você? Poxa, que um chefe tenha caráter, poxa, que o ambiente seja bonito, que o ambiente seja bem localizado. Quais são as coisas que importam para você? Talvez para os outros, né, eles vão olhar outros atributos. Mas e você? O
O que é importante para você? Como é importante a gente saber o que faz a diferença na nossa vida para que a gente possa tomar boas decisões, estar tranquilos e seguros, porque onde há Deus, há paz. E que as próximas decisões que você vai tomar, você possa aproveitar esse episódio, que te ajude a tomar boas decisões a partir da simplicidade, que é você entender na sua vida o que é importante, que talvez não seja o que para os outros é importante, mas para você aquilo faz diferença. Eu desejo que você faça um excelente dia.